Jornada de leitura da Bíblia, semana 83. Os profetas exilados, parte 1. Ezequiel, bloco 2, século 6 a.C. Primeiro dia, Ezequiel 15 a 16. Ezequiel 15. Jerusalém é uma videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16. A infidelidade de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer.
Você pegou as suas belas joias, feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Jerusalém, a adúltera. Depois de toda a sua maldade, ai, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria, e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. A condenação de Jerusalém. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias e a deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízos contra você à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado.
visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas, eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Tal mãe, tal filha. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs. Diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Sodoma e Samaria voltarão a ser o que eram. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Uma aliança eterna. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Segundo dia, Ezequiel 17 a 18. Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga: assim diz o Senhor Deus:
uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois, pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mais esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Esta estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus, será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas. Por isso, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Ezequiel 18. A responsabilidade é pessoal.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é parcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e, vendo-os, não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel?
Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Terceiro dia, Ezequiel 19 a 20. Ezequiel 19. A parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, que ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal sai o fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Ezequiel 20. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles,
no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez, no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse? Aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Castigo e perdão.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel, naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Quarto dia, Ezequiel 21 a 22. Ezequiel 21. A espada de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem: por que você está gemendo? Responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida. Afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada.
está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova, e o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A espada do rei da Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada, em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Ponha a espada de volta na sua bainha. No lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Ezequiel 22. As abominações de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos.
Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. O forno de fundição. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles a fim de se fundirem, assim na minha ira e no meu furor eu os ajuntarei, ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Os pecados das autoridades de Israel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Quinto dia, Ezequiel 23 a 24. Ezequiel 23. Olá e Oolibá, as duas prostitutas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe.
Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Oholá se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Oholibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oholibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oholibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas e o que restar cairá à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões.
Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã. Por isso, o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus. Você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios. Porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Oolá e Oolibá? Mostre-lhes as suas abominações. Porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Oolibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos há culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 24. A parábola da panela. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária! Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados.
Põe a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim, eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça a lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés. Não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Sexto dia, Ezequiel 25 a 26. Ezequiel 25. Profecia contra Amon. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram: bem feito, quando meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando ali. Eles comerão as frutas e beberão leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe e Seir dizem: a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Quiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom.
Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra a Filístia. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Ezequiel 26. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos. Disporá os seus arietes contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras, a sua madeira e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares, você e os seus moradores que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem,
Então farei você descer com os que descem a cova ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos com os que descem à cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. 7º dia, Ezequiel 27 a 28. Ezequiel 27. Lamentação sobre Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino bordado do Egito para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam, e os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto, negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Raamá negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane, Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares.
as suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Ezequiel 28. Profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu.
Eu reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. O versículo da semana está em Ezequiel 18:4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá.